bem, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Que a misericórdia do nosso Deus seja derramada sobre a sua vida e sobre a sua família. Estamos aqui, pessoal, mais um dia na fé, firmes em nosso propósito. Por alguns dias temos deixado de fazer a nossa oração aqui com vocês em vídeo, mas temos feito em particular em decorrência ao que tem acontecido aqui em nossa cidade. Como muitos já sabem, fomos afetados pelas chuvas, afetados pelas trombas d'água, mas o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem conservado em vida. Mas eu venho aqui hoje orar com o Senhor e orar com a Senhora, dizer ao seu coração, meu amigo, que Deus ele tem uma palavra, um projeto para a sua vida, mas que para que esse projeto se cumpra, para que essa palavra venha se cumprir sobre a sua vida, você não pode desistir, você não pode se entregar, você não pode ver o problema, a dificuldade, a batalha e recuar, se amedrontar, se acovardar, não, pois quem crê não foge, mas pelo contrário, quem crê luta, quem crê avança, quem crê vai de frente com o problema, com a situação adversa, pois sabe que o Senhor lhe dará o quê? Vitória. E Deus nos trouxe uma palavra hoje muito abençoada. Palavra essa que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 5 e no versículo 19, na onde nós vamos ler que Davi ele é coroado rei sobre todo Israel. As 12 tribos de Israel reconhecem Davi como seu rei. Eles reconhecem que mesmo Saul com a coroa sentado no trono, era Davi que ia para a batalha e voltava com a vitória. Que Deus realmente era sim com Davi e não com Saul, pois era Davi que batalhava, era Davi que guerreava, era Davi que lutava e Davi voltava com a vitória. E ele voltava, quando Davi voltava com a vitória, com a resposta, era sinal que Deus era com ele. Só que numa certa feita, os filisteus descobrem, ficam sabendo que Davi foi ungido rei daquela nação, não só de uma pequena tribo, mas das 12. Ele comandava toda a Israel. Então os filisteus planejam ir contra Davi, planejam sequestrá-lo, trazê-lo cativo e subjugar todo Israel. Davi, sabendo disso, Davi poderia ter sentado no trono e dado ordem para os seus exércitos irem contra os filisteus. Mas não. Davi, ele se prepara para uma batalha, ele se prepara para uma guerra, ele não se acovarda, ele não se esconde, ele não se refugia no seu exército, pelo contrário, ele toma a dianteira daquela situação, ele vai para frente de batalha, guerrear contra aqueles inimigos. Mas antes de Davi ir para a guerra, antes de Davi ir para o tudo ou nada, Davi faz algo muito, mas muito importante, que em grande maioria, nos dias atuais, muitos têm deixado de fazer. Muitos têm deixado de falar com o Senhor. Mas vamos ler aqui para nós entendermos melhor. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 19. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Diga glória a Deus. Olha que forte. Davi, antes dele ir para aquela batalha, ele foi buscar a direção de Deus. Ele foi querer saber se Deus seria ou não com ele, se ele podia ou não ir para aquela luta. Pois se Deus falasse que não, Davi esperaria e se organizaria para se defender, para se proteger contra a investida dos inimigos. Mas como Deus disse, pode ir,
pois eu vou entregá-los em tuas mãos. Davi foi para a guerra. E você lê na Bíblia, você vai ver que Deus deu a vitória, como Deus dissera. Quanto você está na direção de Deus, quanto você se permite ser guiado pelo Espírito do Senhor, pela luz da palavra, você não é frustrado, você não é humilhado, você não é envergonhado, mas pelo contrário, Deus, ele usa cada uma das situações as quais você tem passado, enfrentado e vivido para engrandecer e glorificar o nome dele. Eu não sei qual batalha você tem enfrentado. Eu não sei qual batalha você tem vivido em sua vida. Eu não sei nem como você tem batalhado essas batalhas que você tem vivido. Mas se você tem batalhado na direção de Deus, na luz da palavra, uma coisa é certa: você vai vencer. Você vai superar. O nome de Deus vai ser glorificado. Mas se você estiver na sua direção, se você estiver na força do seu braço, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você vai ficar no meio do caminho. Os seus inimigos vão vencer. Pois o homem nada pode fazer, mas Deus pode todas as coisas. O nosso Senhor é o Deus dos impossíveis. Aparentemente, você olhando a situação, olhando o quadro que você tem vivido, talvez você diz: não tem saída, não tem escapatória, não tem como o nome de Deus ser glorificado aqui. Acabou. Acabou para você, na sua mente limitada. Mas na mente guiada pelo Espírito de Deus, na mente iluminada pela palavra de Deus, num coração cheio de fé, a pessoa olha para a situação e diz: oportunidade melhor não existe para que Deus venha a ser glorificado. Se é uma luta contra o câncer, não haveria situação melhor para que o nome do nosso Senhor venha a ser glorificado. Se é um problema psicológico, um problema psiquiátrico, não havia situação melhor para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Se é um problema econômico, uma dívida que aos olhos carnais é impagável, não havia situação melhor para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Mas para que isso se suceda, você não pode fugir. Você não pode se acovardar. Você não pode ir na sua força e nem deve. Mas vá na direção, vá na força de Deus. Vá guiado pelo Espírito do Senhor, pela luz da palavra, como Davi fez. E você verá, meu amigo, a grandeza e a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida, sobre essa situação, e assim você engrandecerá o nome do Senhor. Pois assim está escrito: crê-me a mim no dia da tua angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Quando você clama na angústia, Deus se manifesta, e você engrandece o nome dele com um grande testemunho que o Senhor já tem preparado para a sua vida. E nós agora iremos manifestar a nossa fé. Nós agora iremos vestir a armadura da fé e vamos invocar o nome do nosso Deus. Ele irá nos ouvir. O nosso clamor chegará até os céus. E o mal que impedia o anjo mensageiro de nos entregar em mãos a resposta, a vitória, Deus hoje envia um anjo guerreiro para que a resposta chegue em suas mãos. Amém, gente? Então vamos orar, vamos unir a nossa fé em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, bendito seja o Senhor. Davi, antes de ir para aquela batalha, ele se consultou. Ele buscou, meu Deus, a tua direção, a tua luz. E o Senhor disse: vai, pois eu serei contigo e entregarei seus inimigos em suas mãos. Meu Pai, muitas têm sido as batalhas, muitos têm sido os inimigos, muitos, meu Pai, são aqueles que têm se disfarçado de amigo, mas na verdade são inimigos. Meu Deus, muitos são aqueles que
dão maldição disfarçada de bênção para o seu povo. Mas que em nome do Senhor Jesus, como o Senhor foi com Davi e entregou-lhe a vitória, seja, meu Pai, na vida de cada um de nós, de cada um deste que tem orado, invocado e suplicado pelo Senhor, pelo teu nome. Abre a mente, abre os olhos espirituais, nos dê o discernimento, meu Deus, para entendermos e compreendermos, detectarmos, meu Pai, quaisquer tipo de mal que tem sido investido contra a nossa vida. E que desde já, meu Pai, a mentira, o engano, a trairagem, a ser vergonhice que se encontra em nossa volta, em nosso meio, que o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos revele e afaste de nós. Afasta de nós pessoas negativas. Afasta de nós pessoas com espírito fraco, que não querem mudar. Pois, meu Pai, nós lemos na tua palavra também que aqueles fracos, derrotados, ladrões, enganadores, a escória da sociedade se ajunta com Davi. E Davi faz deles homens guerreiros, homens valentes, mas porque o espírito deles aceitaram mudança. Mas muitos são aqueles que não aceitam. Muitos são aqueles que querem continuar, meu Pai, com a vida pecaminosa, com a vida podre, destruída, com uma vida, meu Pai, de vergonha e humilhação. Esses que não querem mudar, que o Senhor afaste, que o Senhor tire, mas traga para perto de nós os da fé, aqueles que precisam apenas de uma direção, de uma luz, aqueles os quais precisam apenas de uma palavra para suas vidas mudarem. Pois eu creio, meu Pai, que o Senhor tem levantado um exército, uma nação poderosa, para que seja engrandecido o vosso nome. Que desde já as doenças, meu Pai, sejam vencidas pelo poder da fé. Que as bactérias, as infecções, as inflamações sejam destruídas agora. Que as hemorragias sejam estancadas agora. Que os problemas psicóticos, psiquiátricos sejam arrancados, removidos dessa vida. Que o mal financeiro seja, meu Pai, derrotado. Que o problema familiar seja vencido. E o nome do Senhor seja glorificado. Que após esta oração, este homem, esta mulher de fé, meu Deus, venha ter um testemunho para contar. Um testemunho para engrandecer o teu nome. Que aquele que sentia dores seja curado agora. Que o paralítico levante diante. Que o surdo ouça, que o mudo fale, que o cego enxergue. E mais uma vez, pelo poder da fé, o teu poder venha a ser glorificado, meu Deus, nestas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu estendo as mãos em direção a cada um deles. E determino um milagre. Determino força e ânimo nessas vidas. E que ambos venham contar os seus testemunhos para a glória e louvor do seu nome. E o que crê, diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Tenha uma certeza. Deus, Ele nos ouviu. Se você consulta o Senhor, se você vai na direção do Senhor, a resposta é certa na sua vida. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.